Good afternoon. Boa tarde. I want us to continue with our discussion. Então, eu gostaria de continuar com a nossa discussão. Before we continue, I want to make clear one point. E antes de nós continuar, eu gostaria de deixar claro um ponto. You remember we read a quotation from the book Early Writings, Vocês lembram que nós lemos uma citação de Primeiros Escritos? 240 paragraph 1, which is from the chapter The Advent Movement Illustrated. 240.1 do capítulo O Movimento do Advento Ilustrado. We discussed the quotation Discutimos a citação and then try to lay out the structure of the quotation. e tentamos botar ou desenhar a estrutura do parágrafo. So the structure is this one. E a estrutura é essa que temos aí. You have the Waymark 78 and 1840. Temos os marcos de 1698 e 1840. Then before this point here, she talks about companies. E antes desse primeiro ponto, ela descreve essas companhias Who are bound together by cords. que estão unidas por laços. In those companies, we have two groups of people. E dentro dessas companhias temos dois grupos de pessoas. Those with light Uns que têm luz, and those with darkness. aqueles que estão em trevas. So we showed that we normally call the period before 1798 the period of darkness. E nós estamos falando que geralmente nós chamamos do período que vem antes do tempo do fim o período de trevas ou escuridão. Inferring that it's darkness covering both the earth and the church of God. Uma escuridão que cobre especificamente a igreja de Deus. But this story Mas presents a different dynamic. nessa história nos é dada uma dinâmica diferente. That even in this period of darkness, you can see people with light. Que mesmo nesse período de escuridão, você tem pessoas que têm luz. Then we ask ourselves of stories where we can see the same dynamic. Depois nós estivemos falando, ou nós perguntando que outras histórias nós também achamos essa mesma dinâmica. We spoke about the history of Christ and the history of Moses. E foram dados exemplos da história de Moisés, da história de Jesus. Then we tried to show that in this paragraph there is a comparing and contrasting. E também estamos tentando mostrar que no parágrafo em si está sendo mostrado uma comparação e um contraste. Where she's comparing those who have darkness in the group, in the companies, to those who have light in the companies. Quando ela compara a esses que estão em trevas com os outros que têm luz. Then we began to deal with this idea that those who are in darkness have their eyes facing downward to earth, Vimos aquela ideia de que os que estão em trevas, eles têm os seus olhos olhando para baixo na terra. and those who have light have their eyes facing upward to heaven. E os que têm luz estão com os olhos apontando para o céu. So we asked ourselves where we can see a similar dynamic. E aí foi quando nós perguntamos onde temos uma dinâmica semelhante. Or we said, can we give other stories which have a similar dynamic as this one? Podemos ter alguma história que tenha uma dinâmica semelhante a esse assunto dos olhos de cima e para baixo e tal. So people gave the history of Noah. Algumas pessoas falaram da história de Noé. Principally, you can see that it's connected to this scenario. Principalmente, você pode explicar, fazer saber que está conectada com esse cenário. Brother Alfredo was giving the history of Ruth, but I didn't understand what he was saying exactly. O irmão Alfredo falou da história de Ruth, mas eu não entendi muito bem. But when he explained to me, I understood that it's correct. It has a similar dynamic. Mas depois, quando ele explicou para mim, eu vi que está correto, que tem uma dinâmica semelhante. You have Ruth, whose eyes are facing the glorious land. Vocês veem a Ruth, que seus olhos estão apontando para a terra gloriosa. And you have Orpha, whose eyes are facing Moab. E temos a Orfa, que seus olhos estão olhando para Moabe. But I specifically connected this story to the story we find in the book of Galatians. Mas eu conectei isso com uma história que está no livro de Gálatas. And we showed that in these verses of Galatians, you have different principles of parables. E nós mostramos que nessas passagens de Gálatas temos diferentes princípios de parábolas. We have compare and contrasting, Temos comparar e contrastar, repeat and enlarge, repetir e ampliar, natural to the spiritual. natural e espiritual. In fact, if you realize that most of the principles we are being taught
concerning parables by the leaders of this movement, Na verdade, quando você começa a pensar quais são esses princípios do ensino de parábolas que os líderes do nosso movimento têm nos falado, they are very common when you come to the writings of Paul. são muito comuns achá-los nos escritos de Paulo. So I think we gave a definition of this story. Do you think you get? We gave a definition of the story, Eu acho que nós demos uma definição dessa história and we showed that we can develop this dynamic of Ephesus and Laodicea e mostramos que dá para criar a dinâmica de Éfeso e Laodiceia. And you're told that Ephesus is Jerusalem, which is above, and above is heaven. Mostramos que Jerusalém é aquilo que está a Jerusalém de cima. The Jewish church, Laodicea, is Jerusalem that now is, which is Jerusalem on earth. E Laodiceia era a igreja judaica que está conectada com a Jerusalém da terra. So if you're a member of this Jerusalem, your eyes will be facing heavenward. If you remember. If you are a member of Ephesus, your eyes will be facing heavenward. Se você é membro, então, da igreja de Éfeso, os teus olhos estão para cima. And if you're a member of Laodicea, your eyes will be facing earthward. E se você é membro de Laodiceia, os teus olhos estão olhando para baixo. So you can show that these two groups of people have a similarity to these two scenarios. Então, ali nós sabemos que esses dois grupos têm semelhanças com o grupo de primeiros escritos, os dois Then grupos. I think Sister Snyder asked a question. Eu acho que a irmã Snyder, ela fez uma pergunta. Does that mean that we have Ephesus and Laodicea before the time of the end? Então, você está querendo dizer, perguntou ela, que Éfeso e Laodiceia podem estar antes do tempo do fim? Existem no tempo do fim? Antes? I said no. E eu falei, não. But for sure, we have the story of Laodicea before the time of the end. Mas com certeza sim podemos ter a história de Laodiceia antes do tempo do fim. And we have the history of Ephesus beginning from the time of the end. E a história de Éfeso começando no tempo do fim. From that point forward, you can show that the two experiences run parallel. E desde esse ponto, o tempo do fim, as duas experiências, essas duas igrejas estão ocorrendo ao mesmo tempo. I want to explain that though we separated these two groups of people, yeah, E eu falei que mesmo que nós separamos esses dois grupos, in the picture what we have, they're not separated, they're just in one company. na imagem que nos é dada do parágrafo, eles não estão separados. Eles when estão na mesma companhia. So we need to define the experience of this entire company. Então, temos que explicar qual é a experiência da companhia. And I'm saying the experience Inteira. of this entire company is the experience of Laodicea, disregarding the fact that we have people who have light. Então, o que eu quero dizer é que essa experiência dessas companhias significa a experiência de Laodiceia, que dentro dela tem pessoas com luz. So when we come to speaking about the experience of these companies, Então, ao falarmos dessas companhias antes do tempo do fim, I think the issue that the people have light is noise in that particular story. When you talk about the experience of these companies, quando falamos da experiência dessas companhias, the idea that there are people with light is noise in that particular story. o fato de que tem pessoas com luz nessas companhias seria ruído. So let me try and explain myself what I mean. Então, vou tentar me explicar a mim mesmo. So if you notice, this is 1798, Se você entende que isso aqui é 1798, and this will be the period of darkness. e aqui atrás seria o período de trevas, So this story here, or this parable, então essa história aqui ou essa parábola can be explained using different parables. pode ser explicada usando diferentes parábolas. One of the good parables we have is that you can use the 7 churches to explain these experiences. Uma das boas parábolas que temos são as 7 igrejas. So you can have Thyatira here, the 4th church. Então você consegue ter a Tiatira aqui, a quarta igreja. Thyatira, the 4th church. Then you will have Sardis, the 5th church. E depois temos Sardes, que é a quinta igreja. But the same story can be looked at using other stories. Mas a mesma história pode ser explicada com outras histórias. If you use this story of Ephesus and Laodicea, Se você usa a história de Éfeso e Laodiceia, you can see that from here, você consegue ver que desde aqui, the church is an experience that we can describe as Laodicea.
a igreja se encontra numa experiência que dá para descrever como sendo laodiceana. When we come to this point, the church gets split into two. E quando chegamos ao tempo do fim, nesse ponto, essas companhias vão ser divididas em dois grupos, Into the experience of Ephesus and Laodicea, and this begin running parallel. onde a experiência de Éfeso chega e as duas estão ocorrendo em paralelo. So let me give an example. Vou dar um exemplo. If we have this line here, Se temos essa linha aqui, and this is 1989, isso aqui for 1989, so in this history, nessa história, this will be the history of the Seventh-day Adventist Church. essa seria a história das igrejas adventistas do sétimo dia. Is that okay, Sister Gay? Tá tudo bem com isso? So what will be the experience of that church before the time of the end? Qual é a experiência da igreja adventista antes do tempo do fim? Yeah, it's the experience of darkness. Trevas. But tell me that experience in terms of the seven churches. Mas me dá essa experiência usando as 7 igrejas. In terms of the seven churches, it will be what experience? Com as 7 igrejas seria Laodicean. qual experiência? Laodicea. Laodiceia. So this will be the experience of Laodicea. Então, ela estaria na experiência de Laodiceia. Are you happy with that? Tá tudo So bem? I'm going to say the Seventh-day Adventist Church becomes a company in this history. Eu diria, então, que a igreja adventista é uma companhia neste tempo. And the members of that church are bound together by cords. E lembre que essas companhias estão unidas por laços. So whether you want to begin this history in 1863, Você pode talvez começar essa história em 1863. in this company, do we have people who have light? Nesse tempo, ou essa companhia, dentro dessa companhia tem pessoas com luz. Yes. Example? Um exemplo, por favor. We had the Millerites. Temos os Milleritas. Here, Aqui, Ellen White, okay? a irmã White. So let's say this is White. Vamos dizer que essa pessoa aqui com luz é a irmã White. She has the light. Ela tem luz. But we said the Ela- entire experience of the church is Laodicea. Ela tem a luz. Mesmo assim, sabemos que a experiência da igreja é laodiceana. You get that? Ou é laodiceia. So I'm saying in that particular case, the fact that she has the light Então, nessa história, o fato que ela tem luz, in this particular story, nessa história, it doesn't matter. não é assim, não Or tem, in terms of não, parables, it is noise. não tem importância em termos de parábola. É ruído se ela tem luz ou não. When you come here, what we explain is that you have Ephesus and Laodicea now running how? Parallel to each other. Então, o que nós explicamos é que nesse tempo aqui você tem a Éfeso e Laodiceia juntos, Is that okay? ou ocorrendo no mesmo tempo. But this same story can be understood in a different way, again using the same subject of the seven churches. Agora, essa história, essa mesma história, podemos usar ou ilustrar de uma forma diferente, ainda com as 7 igrejas. So from 1863 to 1989 is how many years, Sister Rose? Quantos anos tem de 1863 a 1989? 1863, 1989. 63 to 89, how many years? Do 63 ao 89, quanto é? You can do it in your phone. Você talvez pode usar o telefone se quiser. Or, uh-huh. Take 1989 minus 1863. 1989 menos 1863. you have a phone? 126. What? 126. 126. So this will be 126. Então, 126. But 126 Mas o 126, is a tenth of what? 126 é a 10ª parte de quanto? É o 10% de quanto? 1260. É 1260. Good. So this will be the 1260. Ok, então seria os 1260. So these two numbers are related. This is a tenth of this one. Então,
esses dois números estão relacionados. Um é a 10ª parte do outro. So I will do that. Ok, vou botar isso aí. But what church is there in the history of the 1260? Mas qual é essa igreja que está no período dos 1260? When you do the 7 churches, Quando você fala das 7 igrejas, qual é essa igreja nos 1260? what church number? Que número é essa igreja? Qual? Qual é? Go to Revelation chapter 2 Podemos ir para Apocalipse, capítulo 2, and tell me the church number. e me diz qual é o capítulo. Ou não. O número da igreja, que é que é 1260. So the first churches, so let's begin from verse 1. Vamos começar com a primeira igreja. The first churches, A primeira igreja, verse 1. verso 1 do capítulo 2. The first church. Qual é a primeira igreja? So read the first words and tell me the first church. Me diz qual é a primeira igreja lendo o verso 1. Éfeso. Éfesos. Ephesus. Drop down to verse 8. Verso 8. What is the second church? Qual é a segunda igreja? Esmirna. Smyrna. Smyrna. I want you to drop down to verse 12. Verso 12. Pérgamo. Pergamos. Uhum. Then go to verse 18. 18. Tiatira. Thyatira. Thyatira is the church of what? Tiatira é a igreja de The quê? church of what history? Ou de qual história? Can you go to verse 20? Talvez pode ir para o verso 20. Eu estou no verso 20. A história de Jezabel? The History of Jezebel. So who is Jezebel E quem é essa Jezabel? in real life? Eh. In real life? In real life, because Jezebel is not living by this. Jezabel é a besta? She is the beast. The beast? The name of the beast? Hã? The name of the beast? The name? Yeah. O Não. nome da besta? Ou me fala o nome da besta? Are you asking the name of the beast? É... Ela é uma prostituta. So she's a horse. Horse. Ela é uma falsa profeta. She's a false prophetess. So what is the work of a prophet? E qual é o trabalho de um profeta? Ensinar. To teach? To teach. So Ensinar. this woman is teaching. Então essa mulher está ensinando. So Jezebel here, she's a prophet who is teaching doctrine. Então essa mulher, Jezabel, é uma pessoa que está ensinando doctrine, Yeah? Doutrina. To the church of God, Thyatira. a igreja de Deus Tiatira. And the leaders are the ones who have allowed that to happen. E os líderes de Tiatira permitiram que ela fizesse isso. Yes. Okay? Where else in the book of Revelation do you see a woman giving some kind of teachings to the church of God? Em que outra parte você vê no Apocalipse essa mulher ou uma mulher ensinando assim ao povo de Deus? Ensinando. In the book of Revelation? Yeah. Teaching? Eu não sei se está ensinando, mas Apocalipse 14, I'm not sure if it is teaching, but what about Revelation 14? 14? não. What do we see in Revelation 14? E o que é, ou onde no 14? Não é no 14. No, it's not 14. Which chapter? Que capítulo então? Capítulo 12. 12? 12. Which verse? Que verso? You said teaching? You said teaching. Where else did you want me teaching? What was it?
teaching some. Yeah, a woman teaching doctrine to the church of God. Okay. I don't know. Sorry. Sister Elisa, can you help? Elisa, pode ajudar? Apocalipsis 17, Revelation 17. Yeah, en el verso 1. I know Rose knows that. It's Revelation 17, Então, Apocalipse 17, verse 3. verso 3. If you read from verse 1, you can see a whore. Ao lermos o verso 1, vocês veem a prostituta. Verse 3, you can see a woman sitting on a scarlet-colored beast, Verso 3, essa mulher sentada na besta escarlata. and she has a golden cup in her hand full of abomination and filthiness of her fornication. E ela tem, como se diz? You mean verse 3? No, verse 4. I was No, paraphrasing, so you need to do the ok, no verso 4, ela tem esse cálice cheio de abominações. So when you connect, so Sister Elisa, what history is chapter 17 talking about? Irmã Elisa, de que história o capítulo 17 está falando? De esa iglesia, de Of the same church, una condenación a la iglesia de, So the what, one we were talking about. what time Tiatira. period does it cover? Mas, ou seja, que período seria? de la iglesia de Teatira. The period of the Church of The Thyatira. time. Mas fala tempo, sim. Número. Sister Gail? 1260 years. 1260, good. So you have, so the church here Então a is the fo- igreja aqui, is the fourth church when we counted. quando contamos, ela é a quarta igreja, Tiatira, It was Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. So this is the fourth church. E é a quarta igreja. But 126 is a tenth of the 1260. Mas 126 é uma décima parte de 1260. So this history of 126 years is also the history of the fourth church, Thyatira. Então, a história do 126 é também a história da quarta igreja, Tiatira. By comparison. Ou seja, comparando. So if I have 1260 and I have 126, which is a tenth, Se eu tenho 1260 e tenho 126, que seria a décima parte, a tenth of the 1260, esse 10% dos 1260, here I have Thyatira, deste lado seria Tiatira, which is the fourth church. que é a quarta I igreja. can transfer this same information here, Então eu vou transferir essa mesma informação e colocar aqui. which is also Thyatira, the fourth church. Então seria também Tiatira, a quarta igreja. Is that okay, Sister Rose? Tudo bem? So if this is the fourth church, Então, se isso aí é a quarta igreja, what church will be this here, Brother Caesar? que igreja então tem que ser aquela que vem depois, do tempo do fim? If this history is the fourth church, what church will be this one? Se essa história aí antes do tempo do fim é Tiatira, qual igreja seria a seguinte? La siguiente, The next one. Which will be? The fifth church? Sardis. Sardis. Good. So this will be the fifth church, which is Sardis. Então temos a quinta igreja, que seria Sardis. So you can have this scenario also applied to our history. Então essa história em particular pode ser aplicada à nossa história, ao nosso tempo. Where before the time of the 1989 we have Thyatira, Onde antes do tempo do fim, 1989, temos a Tiatira. and from the time of the end forward we have Sardis. E do tempo do fim para frente temos a Sardis. But the same parable you can view it from the aspect of Laodicea, Mas a mesma parábola pode ser vista também desde a perspectiva de Laodiceia. then when you come to the time of the end you have Laodicea and Ephesus running parallel. E ao chegarmos a 1989, temos a Éfeso, que começa a entrar na história em paralelo com Laodiceia. So those are two different parables dealing with the same story but teaching us different things. Temos então duas parábolas lidando com a mesma história, nos ensinando de duas formas diferentes. We understand? Dá para entender? So I hope, so you can see that in this history, Sister Scenario, we have the same scenario as here. Então, eu espero que consigamos ver que aqui no nosso tempo temos a mesma cena que estava acontecendo lá em cima. These people are in darkness, this person has light. Essas pessoas em escuridão, em trevas, e uma
ou poucas pessoas com luz. This person can be Ellen G. White. Essa pessoa pode ser identificada como a irmã White. The company is the Seventh-day Adventist Church. A companhia na que ela está dentro seria a Igreja Adventista. But when we define the experience of the entire church as a body, it is Laodicea. Mas ao considerarmos a experiência da igreja, toda ela está na experiência laodiceana. You understand? Because she's here, we don't begin making argument that we have Ephesus and Laodicea in this history. Because she has light, we don't begin making arguments O fato de que você tem uma pessoa que tem luz, ou irmã White, não tira o fato that we have Ephesus and Laodicea in this history. de que ela é Laodiceia e depois Éfeso. So you can give more and more stories. Muitas mais histórias podemos seguir botando. So I wanted to make that point clear so that we don't get confused. Eu queria colocar isso de forma clara para não nos confundir depois. Was a question Quem tem alguma pergunta or a comment? ou comentário? If you have not understood this, please ask. Se alguém não entendeu, por favor, pergunte. Você vai se mover agora desse parágrafo? So, Pergunta pra ele. de primeiros escritos? Are you going to move forward or to move from the early writings paragraph? Yeah. Are you going to move? Yeah. Forward. Ok. Eu queria comentar que sobre esse grupo de pessoas que recebem luz durante o tempo das trevas. I wanted to just comment about the people that receive light antes, No tempo das trevas. in the time of darkness. No grande conflito, The great controversy está falando do movimento Millerita, no capítulo 20. is talking about the Millerite movement. This is chapter 20. E fala de algumas pessoas que recebem a luz sobre a segunda vinda antes de Miller. And it talks about these people. You said great controversy? Sim. It talks about these people that receive light about the second coming before the time of the end. Antes de Miller. Before Miller. Por exemplo, Bengel, na Alemanha. Benger. Bengel. Na Alemanha. Gaussen, na Suíça. In Switzerland, Gaussen. E umas crianças na Escandinávia. Some children in Scandinavia. Todas entendem que a segunda vinda está perto e isso é antes do tempo do fim. All of them understand that the second coming is near and it's before the time of the end. Só isso. Okay. So like what he's doing is taking great controversy Então, o que Matias está usando aqui é o grande conflito and early writings and overlaying them. e primeiros escritos ao mesmo tempo Last- e colocando um em cima do outro. Last time we showed that those books are the same book. A última vez nós mostramos que os dois livros são o mesmo livro. So if you overlay the two books, she begins to be definite on who these people of light are. Ao sobrepor os dois livros, já poderíamos ter bem definido quem são esse grupo que está antes do tempo do fim, de 1798. So I hope we got that point. Espero que já entendemos esse ponto. So I want us to move forward Então, vamos continuar, avançar. and I want us to read the next quotation, which will be Early Writings 245, paragraph 2. Vamos para mais um parágrafo. 240. Acho que é ponto 2. Não, 200 e... Do you mean 245? Early Writings 245, paragraph 2. 245.2, que seria o capítulo Uma Outra Ilustração. Ou seja, o capítulo seguinte. 245.2. So you can read. Todos estão ali já? Ok. Someone can read. Alguém poderia ler? Foi-me mostrado outra ilustração. Foi-me mostrado o interesse que todo o céu havia tomado na obra em processamento na terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da terra e que se preparassem para o seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que sua missão era iluminar a terra com a sua glória e advertir o homem com respeito à iminente ira de Deus. Multidões receberam a luz.
Alguns desses pareciam estar muito solenizados, enquanto outros se mostravam jubilosos e arrebatados. Todos os que haviam recebido a luz voltavam as faces para o céu e glorificavam a Deus. Embora a luz fosse derramada sobre todos, alguns meramente vinham sob sua influência, mas não a recebiam de coração. Muitos se encheram de grande ira. Ministros e povo uniram-se com Ahalé e obstinadamente resistiram à luz derramada pelo poderoso anjo. Mas todos os que a receberam afastaram-se do mundo e se uniram intimamente uns com os outros. So, Brother Joachim, Irmão Joaquim, are you following the quotation? você conseguiu seguir a citação? So give us a summary of what it is saying. Nós pode dar um resumo do que foi dito? O espírito de profecia está falando, está descrevendo qual é a situação do anjo que vai do céu, e que eu acho que é o anjo de Apocalipse 18. So I believe she's describing this work of this angel, which I believe to be the angel of Revelation 18. Okay. Obrigado. So what is the title of the chapter? Como se chama esse capítulo? Em português é outra ilustração. In Portuguese, it says another illustration. So when you go before that chapter, Se você vá para o capítulo, ou seja, para o ponto assim, antes do capítulo, you have the chapter, the first and the second angel. ou seja, indo para trás nos capítulos, você tem primeiro e segundo anjo, né? Do you have that? Você tem esses capítulos? Primeiro e segundo anjo, primeiro anjo, depois segundo anjo. Then you have another chapter called the Advent Movement Illustrated. Depois você tem um capítulo chamado o movimento do Advento ilustrado. You have that. Você tem? Then this particular quotation comes from another chapter called the another illustration. Sorry. Agora, a citação que lemos vem do capítulo chamado Outra Ilustração. Is it that way? É assim? Another illustration of what? Another illustration of the Advent Movement. E é uma outra ilustração de quê? Uma outra ilustração do movimento do Advento. So if you take the chapters, the first and the second angel as one chapter, Quando você considera os capítulos do primeiro anjo e do segundo anjo sendo a mesma coisa, o mesmo Until- capítulo, and then you take the chapter, the Advent Movement Illustrated as the other chapter, e depois você pega o capítulo, o movimento do Advento ilustrado como sendo um capítulo diferente, and then the chapter, another illustration to be the last one, e depois o capítulo da uma outra ilustração sendo o último. so if you did that, so let me try and do it here. Se você faz isso, vamos desenhar aqui. So this is what I'm saying. You have the chapter, the first and the second angel. Você tem os capítulos de primeiro e segundo anjo, vou botar aqui. You have the chapter, the Advent Movement Illustrated. Depois o capítulo do movimento do Advento ilustrado. And then you have the chapter, another illustration. E depois o capítulo outra ilustração. Do you see that? Consegue ver? So before we discuss the point you're saying, what is the connecting link between all these three chapters? Eu te posso perguntar, qual é a conexão que tem esses três capítulos? O segundo anjo. The Second Angel. The second angel? Okay, let me ask this way. This chapter, the first and the second angel, which history are they covering? Que história fala os capítulos do primeiro e segundo anjo? Millerita. Millerite History. So this is Millerite history. Essa aqui é a história millerita. This chapter, the Advent Movement Illustrated, is covering which history? E o movimento do Advento ilustrado, que história? Terceiro anjo. The Third Angel. The Advent Movement Illustrated? O movimento do Advento ilustrado, então. After another illustration, what is the next chapter? Como se chama o capítulo que vem depois do uma outra ilustração? What is the next chapter after another illustration? Qual o capítulo que vem depois de outra ilustração? Sorry? The Sanctuary and the Third Angel. O santuário e o terceiro So- anjo. If you say this is the third angel, then what is the chapter, the sanctuary? Então, se você diz que esse movimento do Advento ilustrado é o terceiro, por que aparece depois o santuário? Entendi. I understood.
So this will also be Millerite history. Então, o movimento do Advento Ilustrado tem que ser também a história millerita. And the third angel is also Millerite history. E o terceiro anjo é também a história millerita. Sorry, what? The third angel's message is also Millerite history. E o terceiro anjo é também história millerita. But from 1844 forward. Mas de 1844 para frente. So I'm saying all these 3 chapters are covering the history from 1798 to October 22nd, Eu 1844. digo, esses 3 capítulos, ou 4, na verdade, são os que falam da história de 1798 até 1844. Do you agree with that, Joachim? Você concorda com isso, Joaquim? Sí. So you can see all these chapters are connected, Então você vê que todos esses capítulos estão conectados. and the thread that connects them is Millerite history. E o fio que os conecta, a história que os conecta é a história millerita. So you can see that this chapter is a repeat and enlargement of this chapter. O segundo é uma ampliação dos 2 primeiros. And this chapter is a repeat and enlarge of the same history. E depois, outra ilustração é mais uma ampliação e repetição da mesma história. So I want us to be systematic. When we talk about the first and the first angel, Eu we are, quero ser sistemático. we are talking about Revelation 14, verse 6 and 7. Quando nós falamos de primeiro e segundo anjo, é Apocalipse 14, 6 ao 7. You agree? Você concorda? When we talk about the second angel, we are talking about Revelation 14, E quando é o segundo anjo, estamos falando de 14, 8. verse 8. If these are repeat and enlarge, it will be talking about the very same angels. Então, o movimento do Advento é uma ampliação, tem que falar da mesma coisa. And if these are repeat and enlarge, it will also be talking about the very same angels. E se outra ilustração é a mesma coisa, é uma ampliação. Do you see that? Você consegue ver? So this can't be the angel of Revelation 18, 1 to 3. Então, não pode ser esse anjo de Apocalipse 18. Cannot. Não pode ser o Apocalipse 18, 1 ou 3. So which angel is it? Então, qual anjo é? Apocalipsis 10. Sorry? Apocalipsis 10. Revelation 10. I don't think in all those chapters you can prove that she talks about Revelation 10. Não sei se dá para provar nesses capítulos que ela fale de Apocalipse 10. She only talks about Revelation 14, 6 and 7 and Revelation 14, verse 8. Ela só fala de Apocalipse 14, 6 ao 8. Tá bom, mas se você acha que é o anjo de Apocalipsis 2, 2. desculpa, o segundo anjo, So, if you think that this is the second angel, It's not the second. mas não é o segundo. He's preparing people for the second advent. It says, Diz, Jesus commissions a mighty angel to descend to earth to warn the inhabitants of the earth to prepare for his second appearing. where says that? Where? Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da terra que se preparassem para o seu segundo aparecimento. So he's going to prepare them for the second advent. Então ele vai os preparar para o segundo advento. So before this, were they preparing for the second advent? Antes, essas pessoas estavam se preparando para o segundo advento? Se eles receberam esse anjo para prepará-los para o segundo advento, eles antes estavam se preparando? não. Não. So this angel is going to prepare them for the advent. Então esse anjo vai os preparar. And I think this angel here is this angel. E acredito que esse anjo aí tem que ser o primeiro anjo. It is the first angel. Primeiro anjo. You agree? Concorda? Pode explicar? Can you explain? So did you agree that these are repeat and enlarges? Você concorda que esses capítulos são repetição e ampliação? Okay, so these 3 chapters So, esses 3 ou 4 capítulos is like Matthew 24, Luke 21, and Mark 13. é como Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. You understand why I'm making that point? Você lembra desse ponto? They are covering the same history. Eles cobrem a mesma história. So you need to take quotations from here, Então você precisa pegar citações daqui which talk about the first angel, que falam do primeiro anjo and line them with the quotations from here talking about the first angel, e alinhá-los com os que falam do primeiro anjo aqui
and line them with the quotations here talking about the first angel. e alinhá-lo com os que falam do primeiro anjo também lá. You do the same thing with the second. E assim você vai fazer também com o segundo. You realize this particular quotation will line up with the quotations talking about the first E angel. você vai ver que essa primeira citação aqui tem que se alinhar com todas as outras que falam do primeiro anjo. Understand? So you need to do that at your own private time. Você vai ter que fazer isso no seu próprio tempo. Because I think through this chapter, it's very easy to make a distinction of the portions where she talks about the first angel and the portions where she talks about the second Eu angel. acredito que lendo todos esses 4 capítulos é muito fácil ver quando ela, depois de ler, é fácil ver quando ela fala do primeiro e do segundo. Fazer distinção entre os dois. Then you can take the portions of the first angel, line them up, the portions of the second angel, line them up. E depois assim, alinhar todas as porções que falam do primeiro anjo juntas e as do segundo também. Okay? And if you do that, you realize that this angel here is the first angel. Se você faz isso, você vai ver que esse parágrafo está falando do primeiro anjo. Okay? So then the structure of that same paragraph will have this. Então a estrutura desse parágrafo vai ter que ter também We'll have 1798. 1798 Then we'll have this one angel who is called the mighty angel, e depois esse anjo que chega, que é chamado um anjo poderoso, who is to lighten the earth with his glory. que que encheu a terra com sua glória, Which is Revelation 14, que é Apocalipse 14, verse 6 and 7. versos 6 e 7. The same as here. Igual que aqui. We'll just do the first angel's message. Vamos só fazer o primeiro anjo. Just like this is the first angel and we had the first angel there. Assim como nas outras duas estruturas temos o primeiro anjo. Question? Alguma pergunta? Brother Leon, did you follow how you can do the chapters? Leon, você conseguiu ver como dá para alinhar os capítulos? Okay? So you can just line, because they're dealing with the same history, you can line them up and Porque- take piece from each chapter which are talking about the first angel and line them up. Porque eles estão falando da mesma coisa e podemos alinhá-los. So let's continue. Vamos continuar? We'll turn back to early writings, 233. Vamos voltar para Primeiros Escritos 233. But this time we'll read paragraph 2. Só que agora vamos para o 233.2. Paragraph 2. Sister Rose, do you have it? That's the first angel, right? Yeah. É o capítulo, o primeiro anjo, 233. So what is the page? The same? Is the what? Is this page the same? In English? Is the same, yeah. Okay. 233.2. 233.2. Is it the chapter of William Miller? No. No. The chapter, the first O angel. primeiro anjo, 233.2. 233.2. Yes, the preaching. Yeah. To read? Yeah. Pode ler. A pregação do tempo definido despertou grande oposição de todas as classes, desde o ministro no púlpito até o pecador mais descuidado e empedernido. Ninguém sabe o dia nem a hora, ouvia-se falar, desde o ministro hipócrita até o ousado escarnecedor. Tampouco desejavam ser instruídos ou corrigidos por aqueles que estavam indicando o ano em que acreditavam expirarem os períodos proféticos, e os sinais que mostravam estar Cristo perto, às portas mesmo. Muitos pastores do rebanho que professavam amar a Jesus diziam que não faziam oposição à pregação da vinda de Cristo, mas faziam objeções quanto ao tempo definido. Os olhos de Deus, que tudo veem, liam-lhes o coração. Eles não gostavam que Jesus estivesse prestes a vir. Sabiam que sua vida, que não era cristã, não resistiria à prova, pois não estavam a andar pela senda humilde indicada por ele. Esses falsos pastores impediam o caminho da obra de Deus. A verdade falada em sua força convincente despertava o povo e, semelhantes aos carcereiros, começaram a perguntar: que é necessário que eu faça para me salvar?
Estes pastores, porém, ficaram de permeio entre a verdade e o povo e pregavam coisas aprazíveis para os desviar da verdade. Uniram-se com Satanás e seus anjos, chamando paz, paz, quando não havia paz. Os que amavam sua comodidade e estavam contentes com se acharem distantes de Deus, não queriam despertar-se de sua segurança carnal. Vi que anjos de Deus notavam tudo isto. As vestes daqueles pastores sem consagração estavam cobertas com o sangue das almas. So this paragraph comes after the first paragraph. Esse parágrafo que estamos lendo vem depois daquele primeiro que estávamos lendo. And here she's talking about ministers and the people. Nesse parágrafo, ela fala de ministros e pessoas. And their attitude towards the message foretelling the second advent of Jesus. Ministers and the people and their attitude towards the message foretelling the second advent of Jesus. A atitude dessas pessoas respeito à pregação do segundo anjo. We see that? Conseguimos ver que estão falando disso? Then she gives the arguments they are going to make, Depois, ela descreve quais são os argumentos que eles davam. that they are not opposed to the message of the second advent, but they are opposed to the fact that they are telling the definite time for the advent. De que eles não estão se opondo ao fato da pregação do primeiro anjo, mas da pregação de tempo definido. Then she says that that claim was not a genuine claim, E depois ela diz que não é uma reclamação genuína de dizer isso. they were making all those assertions because they knew that their Christian life could not stand the advent if it happened. Eles faziam objeções quanto ao tempo. Sabiam que sua vida não era cristã. Não resistiria à prova. These ministers, by repeat and lies, she calls them false shepherds. E ela fala dos ministros e amplia que eles são falsos pastores. And she identifies that they stood in the way of God, in the way of the work of God. E ela fala que eles impediam o caminho da obra de Deus. When people were aroused and begin to inquire what they shall do to be saved, E quando as pessoas se levantaram para perguntar o que é necessário que eu faça para me salvar, they began saying peace, peace when there was no peace. os pastores começaram a clamar paz, paz, quando não havia paz. So when you look at these two sentences, Então, ao olharmos essas duas sentenças, the first one tells you that the shepherds stand in the way of God, a primeira que diz, esses falsos pastores impediam o caminho da obra de Deus. so if this is the way, Se esse aqui fosse o caminho da obra de Deus, and she says that this way represents the work of God, e ela diz que esse caminho representa a obra de Deus, so let's say the entire of this way represents the work of God, vamos dizer então que esse caminho tudo representa a obra de Deus. and then she says Depois ela diz the ministers are going to stand here in the way of the work of God. que esses ministros se colocavam no caminho da obra de Deus. In the second paragraph, she repeats and enlarges, You mean this one? yeah, how they stand in the way of God. Nesse parágrafo, ela descreve como eles estavam na obra de Deus. She identifies that the truth has an effect on the people, Fala que a verdade falada em sua força era convincente, despertava o povo. and they begin making inquiries of what they can do to be saved. Essas pessoas começaram a perguntar: o que é necessário que eu faça para me salvar? But she says, but these shepherds stepped in between the truth and the people. Mas ela disse bem assim que esses pastores se colocaram entre between whom? Between the people, between the truth and the people. Entre as pessoas e a verdade. So you have now this scenario where you have the truth, Então temos esse cenário, temos aqui a verdade, you have the people, aqui ao povo and in between here e no meio are these shepherds. estavam esses pastores. So she said the work of God is being represented as a way, Então ela descreve a obra de Deus como um caminho and these ministers are standing in the way of the work of God. e esses pastores estão parados no meio do caminho da obra de Deus. So if this is the way, Se esse aqui é o caminho and this is the work of God,
E essa é a obra de Deus, going this direction, que está indo para essa direção, vamos dizer. they are standing in the way of that work. Eles estão parados aí, no meio. By repeat and enlarge, she tells us is that you have the minister standing in between the truth and the people. Ao repetir e ampliar, o que ela diz é que eles estão entre a verdade e o povo. And then she says how they do this is that they unite with Satan and his angels in crying peace and peace. Peace, peace, when there is no peace. E o jeito que ela descreve que eles faziam isso, ou seja, se colocando no meio, era clamando paz, paz, quando não havia paz. So when they stand in the way of the truth, Então, quando eles se colocam, they are not opposing the truth by Se- use of force, se colocam no meio da verdade, não usando a força, but they are standing in the way of the truth by giving a message contrary to what the people of God are giving. mas sim se opondo, falando uma outra mensagem que é oposta. So the people of God have the truth. Então, o povo de Deus tem a verdade. To stand in that way, they begin to give error to the people. Yeah. E assim os pastores começaram a pregar erros para o povo. So we can see how she paints that picture. Então, dessa forma, ela desenha essa So imagem. when she talks about the ministers and the people, Quando ela fala, então, do ministro e do povo, what is she talking about? o que mais está falando ela? If you talk about ministers and the people, Se está falando dos ministros e do povo, what body is composed of ministers and people? que corpo está feito ou composto por povo e pastor? Brother A Caesar? church. Okay. Sister Cecil said a church. Cecília diz que uma igreja. But in this particular history, we have a number of churches. Só que nessa história em particular temos vários números de igrejas. We call them the Protestant churches, especially in the United States. Nós chamamos especificamente as igrejas protestantes dos Estados Unidos. You have Presbyterians, Presbiterianos, Methodists, metodistas, and Baptists. batistas. So when she paints all this picture, Então, quando ela desenha essa imagem, we know that she's talking about ou the descreve, different denominations sabemos que estamos aqui falando das diferentes denominações or the different churches of Protestant America. e as diferentes denominações dos protestantes americanos. This particular quotation E aqui, essa citação em particular, is the second paragraph after this quotation. é o segundo parágrafo depois da primeira que estávamos lendo. So when she Anterior. talks about this opposition to definite time, Quando ela diz bem assim que está acontecendo essa oposição em contra do tempo definido, which history is she pointing us to? a qual história ela nos está apontando? Opposition to definite time. Which history is she pointing to? Quando ela fala que tem uma oposição a o tempo definido, a que história ela nos está apontando? Creo que se refiere a la historia cuando las iglesias protestantes rechazaron los diagramas. Junio de 1842. I think it's talking about the history when the Protestant churches rejected the two charts in June of 1842. In June of 1842. Junho de 42? So it's a good story to pursue E é uma boa história para procurar, that most of this history here, de que a maioria dessa história aqui, those churches are not so much opposed to Miller's message. as igrejas, na verdade, não estavam muito em oposição à mensagem de Miller. Because Miller does not really have a definite hard date for the coming of Christ. Porque ainda Miller não tinha uma data definida, assim, sólida, sobre a vinda de Jesus. But when we come to this history, Mas ao chegarmos a essa história aqui, ou seja, um pouco depois de 1840, and Fitch and Apollos Hell are going to present their chart, Apollos Hill, Fitch, e Fitch e Apollos Hill, eles começaram a discutir sobre os diagramas. they begin to introduce this fact that we need now to identify a hard definite time for the coming of Christ. Eles começaram a puxar o ponto de que era já para ter uma data definida e sólida sobre a vinda. And this begins to cause uneasiness among the churches. It begins to cause yeah. Isso começou a sacudir as igrejas. Elas não gostaram. So she says
The argument was no man knoweth the day nor the hour. E o argumento deles era: ninguém sabe o dia nem a hora. It was the argument they used to fight against the message of the Millerites. Então, era esse argumento usado para lutar contra a mensagem dos mileritas. So which verse is that, Brother Raphael? Que verso é esse, irmão Rafa? Que eles usavam para argumentar. Essa que eu leio. Ninguém sabe o dia e a hora. Ah, Mateus 24. Is it Matthew 24? Só não lembro o verso. Verse 36? Is it... É verso 36? So good. It's Matthew 24, verse 36, I think. É 36, eu acho. So if we extend this particular history here, Extract. extend, Se estendemos essa história aqui, and we'll have here April 19th e eu coloco aqui 19 de abril of 44. do ano 44. So I'm saying this history goes from here to here Então eu digo, essa história vai de aí até aqui. because this first angel Porque esse primeiro anjo, is pointing to this event here as the second advent of Jesus. ele aponta para 19 de abril como a vinda de Jesus. And Brother Caesar is saying, Mas o irmão César, ele disse in this history, somewhere here, the year 1842, que no ano 42, when we have the chart produced, quando se produz o diagrama, we have this rising opposition towards the message of the Millerites. temos o levantamento da oposição em contra da mensagem millerita. So we see that they want to use a verse from the book of Matthew to fight the message of the Millerites. Então eles vão começar a usar o verso de Mateus para lutar contra a mensagem dos milleritas. So, Brother Leon, Irmão Leon, when you use a plain writing of the Bible, quando você usa uma citação direta da Bíblia, to fight the truth that is being taught by God's servants in a particular dispensation, quando você usa um verso claro da Bíblia para lutar contra a mensagem do servo escolhido por Deus, what do we call that? nós chamamos a isso como? Repeat that, sorry. Can you repeat? I don't think I understood. Pode repetir. So you have, in this particular history, Temos nessa história, you have God's servants, the Millerites, temos aos servos de Deus, os milleritas. giving a message to God's people in this particular history. Eles estão dando uma mensagem para o povo de Deus, It's a message of time. uma mensagem de tempo. Then you're going to use a plain Bible verse to fight against their message. Mas você vai começar a usar um verso bíblico, assim, bem claro e direto, para lutar contra a mensagem. What do we call that? Como nós chamamos a isso? We call it as thus saith the Lord. Nós chamamos assim, diz o Senhor. So what are the churches using to fight the Millerites? Então, o que usavam as igrejas para lutar contra os milleritas? They're using and thus say the what? Eles usam assim, diz o Senhor. They're using and thus say the Lord to fight the message of the Millerites. E com isso lutam a mensagem dos milleritas. So I want to say that generally in this history, Então, eu quero dizer que geralmente nessa história, when the message of the second advent is being given, quando a mensagem do segundo anjo está sendo pregada ou dada, the churches who are the target audience of this message as igrejas que são a audiência, aquelas que estão recebendo essa mensagem, are going to fight that message using a thus say the Lord. vão lutar contra a mensagem usando assim, diz o Senhor. Can we see that? Todos veem isso? And you can see that as the Millerites are targeting these churches, E vocês veem, vocês conseguem ver isso? As the Miller as what? are targeting the churches with their message. Targeting the churches with their message. Então, parece que os militares estão sendo atacados na sua mensagem. You find the leaders of these churches begin to fight the message. Vocês vão ver que os líderes dessas igrejas começam a lutar contra essa mensagem. So you have the Millerites Você tem os milleritas, plus the leaders of the churches. também temos os líderes das igrejas, I'll say plus the people who are sympathetic with them. e eu vou botar junto com esses líderes esse grupo o povo que está com esses líderes. So I hope we see a scenario in this history
Então, eu espero que vocês consigam ver que temos uma cena, um cenário aqui, that the chosen people of God are giving a message onde o povo de Deus escolhido tem essa mensagem to the Protestant churches in the United States para dá-la a essas igrejas protestantes. The churches are fighting that message using a thus say the Lord. Essas igrejas lutam contra a mensagem usando um assim diz o Senhor. And you can see that in this history you have the Millerites and those who accept their message. E nessa história temos os mileritas, junto com aqueles que aceitaram a mensagem deles. I'll say plus the people are sympathetic to them. Então vou colocar que eles têm um povo também que tem simpatia pelos mileritas. And then the leaders. So I'll just let it be Millerites plus the leaders. So you have the Millerites Temos plus the leaders. os mileritas e os líderes. This story shows you Essa história te mostra that if you talk about the Millerites, que se estamos falando dos mileritas, they are giving the truth. eles têm estado dando e pregando a verdade. The leaders are giving a message to counter that which is being taught by the Millerites. E os líderes aparecem para dar uma mensagem para atacar a mensagem dos mileritas. And the opposite of that is error. E essa mensagem oposta é um erro. Can we all see that? Todos veem isso? Where do we see another story in the Bible Onde nós vemos mais uma história na Bíblia, where someone is standing in between the truth and the people of God? onde uma pessoa se coloca entre a verdade e o povo e o povo. Leon, which story? Irmão Leon, que história é? Story in the Bible. Uma história na Bíblia? I can't think right now. Brother Julio? Irmão Júlio? Brother Shigeo? Shigeu? A story where you see someone standing in between the truth and the people of God. Uma história onde você tem alguém que está parado no meio entre o povo aqui e o povo de Deus e a verdade. No tempo de Jesus, sacerdote. In the time of Jesus, it will be the priest. The time of Jesus, yeah. Okay? The priest. So in that story you can see someone who's standing in between the truth and the truth and the people of God. Então temos umas pessoas se colocando entre o povo de Deus e a verdade. The leaders. Os líderes. But I wanted a direct story which is Daniel 11 verse 45. Mas eu queria uma história direta que é Daniel 11:45, Where you see the king of the north onde o rei do norte, is going to plant the tabernacle of his palace ele coloca as tendas de seu palácio between the seas in the glorious holy mountain. entre as águas e o Monte Santo e Glorioso. And if you do repeat and enlarge, you will see that the glorious holy mountain have a message to give to the seas. E ao repetir e ampliar, esse monte glorioso tem uma mensagem para dar às águas, fala? As águas. But someone is standing in between that truth and the people of God. Só que uma pessoa se coloca no meio. So I hope we see those points. Espero que consigamos ver esses pontos. Now this one you'll read, when you go to 234.1, which we will not read, All Writings 234.1, Nós vamos ler o 234.1. what you see is that it's just a continuation of the same chapter, Só que o único que você vai ver é a continuação do mesmo capítulo. and you see that now it talks about these ministers who will not accept the saving message, Só que agora vai falar desses ministros que não aceitaram a mensagem salvadora they hindered those who will have received the message. e impediam aqueles que queriam recebê-la. So you read that, All Writings 234.1. We're gonna read it. No? You read at your own time. Você pode ler esse parágrafo 234.1 no seu próprio tempo. I want us to read All Writings 240.2. Vamos para o 240.2. So I'll just do it here. So we'll just add point 2.
240.2. Vamos para o 240.2, que é o movimento do Advento Ilustrado. You want something to read? Yes. Alguém que possa ler? Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar a todos os que a recebessem. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à luz do céu, dizendo que era enviada para desviá-los. A luz passou deles e foram deixados em trevas. Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram o aumento da preciosa luz que sobre eles fora derramada. Seus rostos brilharam com santo gozo, enquanto seu olhar era dirigido para Jesus com imenso interesse, e suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ao erguerem eles este clamor, vi os que estavam em trevas, os empurrando de um lado ao outro com os ombros. Então, muitos que estimavam a sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos e se separaram desses grupos. Ao estarem fazendo isto, homens pertencentes a diferentes grupos e por eles reverenciados passaram, alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores, e reforçaram os laços que estavam enfraquecendo. Então esses homens diziam constantemente: Deus está conosco. Nós estamos na luz, temos a verdade. Interroguei quem eram esses homens e foi dito que eram ministros e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz e não desejavam que outros a recebessem. So we have the second paragraph of 240. Temos o segundo parágrafo, 240. It now says, a glorious light then rested down upon these companies. Onde diz: uma luz gloriosa repousou então sobre esses grupos, To enlighten all who receive it. a fim de iluminar a todos que a recebessem. So I want us to make a comparison between this paragraph and the first paragraph. Você pode fazer uma comparação entre esse parágrafo e o primeiro? Not the same chapter, same page, 240.1 and 2. We are comparing them. Sister Rose, Irmã Rose, so I want us to begin comparing those two paragraphs. eu quero começar a comparar os dois parágrafos, o ponto 1 e o ponto 2. So the connection between the paragraphs is that the first one talks about companies, this paragraph also talks about companies. Uma comparação é que nos dois parágrafos temos a palavra companhias. Okay? Fala de companhias. Ok. So when we discussed the companies in the first paragraph, Ao discutirmos sobre as companhias no primeiro parágrafo, how many people in those companies were in darkness? quantas pessoas nessas companhias estavam em trevas no primeiro parágrafo? Ponto 1. 240.1. Muitos. Many. Many, good. So many of them were in darkness. Então, muitos estavam em trevas. How many had light? Quantos tinha luz? If you have many, Se Poucos. você tem muitos, ok. Few. few. Comparison, compare and contrasting. Por comparar e contrastar. So many are in darkness, Muitos, few have light. muitos em trevas, poucos têm luz. So, but when you come to paragraph 2, Então, chegamos ao parágrafo 2. something has changed. No parágrafo 2, mudou uma coisa. So from the first sentence, what has changed? Só usando a primeira sentença. O que mudou? É que uma luz gloriosa repousou sobre esses grupos. That this glorious light resting upon the groups. E So good. So now you have these groups
Então agora você vê a esses grupos, because that paragraph is not here now, it's in this history. você vai ver que esse parágrafo, o primeiro, estava antes de 1798 e agora esse segundo parágrafo está depois. So you have these groups here, Agora, esses mesmos grupos and you'll have another group here. e outro grupo aqui. And how many in those groups have the opportunity to receive light? Quantos nesses grupos tiveram a oportunidade de receber luz? Todos. All of them. So light is now shown upon everyone in this company. Então a luz agora brilha sobre todos nas companhias. Can you see the difference? Dá para ver a diferença entre os dois parágrafos? Sister Gail, can you see the difference? E Miguel, Here, in this scenario, many are in darkness, only few have light. no primeiro parágrafo, muitos em trevas, só alguns com luz. But in this, the second paragraph, No segundo parágrafo, these companies which had majority of the people in darkness essas companhias que tinham a maioria em trevas have an opportunity in that recebem a oportunidade, a glorious light is now resting upon the entire company. ou seja, uma luz gloriosa repousa sobre elas ou eles. And this light is ready to enlighten everyone in those companies who is E- ready to receive the light. E essa luz é para brilhar, iluminar a todos a que recebessem. Do you see that, Sister? Você consegue Rose? ver, irmã Rose? Sister Gail, you see that? So, but when this light is given, Quando essa luz é dada, what is the reaction? qual é a reação? I hope you are following the Eu, sentence. eu espero que Not você Sister Rose consiga. now. Mas agora Sister não. Elisa, what was the reaction? Agora, Elissa, qual é a reação depois que a luz repousou? Na primeira sentença, na segunda. Se regocijaron. You Many rejoiced. say Ah, some. No, she didn't say many. She said just they rejoiced. Or some of those who were in darkness received the light and rejoiced. Então, alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e regozijaram. What about others? E os demais, o que aconteceu com eles? Vieron a la luz. They resisted. So here, only a few had light, Então, temos aqui antes, só alguns têm luz. many were in darkness. A maioria em trevas. That was not bad. Tudo bem. But when you come to this history, Quando chegamos à história depois, someone has come. chegou alguém. By someone, I mean an angel. Quando falou alguém, falou um anjo. And that angel is willing to enlighten everyone in this company. E esse anjo tem que iluminar a todos nos grupos. But what begins to happen? E o que acontece? O que começa a acontecer? Some of those who were in darkness in this history Aqueles dos que estavam em trevas na história anterior receive the light and rejoice. recebem a luz e se regozijam. But others quickly resist and reject the light, Mas tem outros que rapidamente começaram a rejeitar e resistir, saying it was sent to lead them astray. dizendo que era enviada para desviá-los. Can we see that? Dá para ver? So you can see that there is a glorious light resting on on those companies. Então já sabemos que tem essa gloriosa luz que está repousando sobre essas companhias ou grupos. And if you connect this paragraph back to paragraph 1, Ao conectarmos esse parágrafo com o parágrafo 1, that light is coming from the angel who had said, "Fear God, give him glory for the hour of his judgment." has essa come." luz vem do anjo que foi dito que fala, teme a Deus, dá-lhe glória, a hora do seu juízo chegou. Do you see that? So we already had the structure. So this angel here Então, eu acho que dá para ver, já tínhamos a estrutura aqui. is the one enlightening all these companies. Esse anjo, esse primeiro que chega, é aquele que está iluminando as companhias agora. So when he began to lighten them, we have two classes developed. E quando começa a iluminação da gloriosa luz, se começa a desenvolver duas classes. The first class receive, A the other primeira- class reject. A primeira classe recebe, a segunda classe rejeita. Are you following? Vocês me estão seguindo? Are we following? Me estão seguindo? And then so Sister Gail, Irmã Gay, what happened to those who rejected the light of this angel? o que acontece com aqueles que rejeitaram, resistiram à luz
desse anjo? O que aconteceu com eles? So, if you can notice, when when Sister Elisa told us that one company received the light and rejoiced, and others reject it, Vocês podem ver que quando a Elisa falou que umas pessoas resistiram, outras pessoas receberam, so there we can see comparing and contrasting. aí temos uma comparação e um contraste. Do we see that? Dá para ver esse contraste? So what happens to those who reject light, Sister Gail? Quero saber o que acontece com aqueles que rejeitaram a luz. The light passed away from them and they were left in darkness. A luz passou deles, foram deixados em trevas. So those who reject the light, it passes away from them and they're left in total darkness. Então, eles que rejeitaram, a luz passou deles, foram deixados em trevas. What happened to those who received the light? E os que receberam a luz, o que aconteceu com eles? They joyfully cherished and the light increased. Good. So they cherished the increase of light. Fala que eles estimaram o aumento da preciosa luz que fora derramada sobre eles. Okay, so do you have the quote? Você tem a citação ali aberta? After that, what do they do, Brother Leon? O que acontece? Just, you mean the sentence? No, I'm asking. If he has the quotation, he knows where we are. So what happens? O que acontece, Leon? Just paraphrase. Don't read everything. Pode só parafrasear. So they joined in sounding a cry, fear God and give glory to Him. Parece que eles se... I couldn't find it. And their voices were heard in harmony with the voice of the angel. Fala aqui que seus rostos brilharam com santo gozo. So where will be that when they join the voice of the angel? Sorry. Diz bem assim, as suas vozes eram ouvidas em harmonia e com 18. voz de anjo. Voz do anjo. 1840. 1840. Quando seria isso? So here what you have Ele falou 1840. is this one angel. O que estamos tendo é que esse anjo, You agree? você concorda? So we have the one angel Temos esse anjo, o primeiro anjo, plus the people. e o povo. Can we see that? So now we have the people joining the angel to give the cry, fear God. Então, agora vemos que esse povo se juntou com o anjo e clamou junto com ele. And give him glory for the hour of his judgment is come. E deram glória, porque a hora de seu juízo era próxima, ou era chegada. Then what happens after that, Sister Cecil? O que aconteceu depois disso, irmão? Cecília? O microfone, Cecília. Microphone. Help her. ¿Leo o parafra? Paraphrase? Yeah, Cuando Puedes parafrasear. Que los que estaban en tinieblas empujaban o molestaban a los que habían recibido la luz, entonces cortaron las redes que los ataban a esas iglesias y se tuvieron que ir. So these people that were in darkness, they were like thrusting, and then the others had to broke the cords. Good. So it says these who are in darkness Então, disse bem assim que essas pessoas que estavam em trevas begin thrusting with side and shoulder those who are giving the cry together with the angel. eles, como fala em português, estavam empurrando com o lado e com os ombros aqueles que receberam a luz do anjo. So they are thrusting with side and shoulder. Estavam empurrando com o lado e com os ombros. So once that event begins happening, Quando esse evento começa a acontecer, these people are being thrust, they separate, they break loose. as pessoas que estimavam a luz quebraram os laços e se separaram desses grupos, certo? And they stood separate from those companies. Fala. E se separaram desses grupos. Then what happens next? O que aconteceu depois que separaram desses grupos? Brother Shigeo, do you have the quotation? Irmão Shigeo, tem a citação aí? Brother Joachim, tell us what happens next.
Joaquim, você tem a citação aberta? O que aconteceu depois que eles se separaram desses grupos? Eu não acho onde. I don't know where it is. As they were doing, these men belong to different companies. The last sentence. This one. A little bit in the middle. Então muitos que estimaram a sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos e se separaram desses grupos. Eles O que aconteceu depois que se separaram desses grupos? lutavam em contra do primeiro grupo. They were fighting against the first group? No, I think Cecilia said that. Não, a Cecília já falou isso. Depois que se separaram desses grupos. .240.2. Who is following? Quem está seguindo? Sister Gail. Irmã Gail. That's why it's good when we are reading together, we follow together. É importante quando estamos lendo juntos, nos manter lendo juntos. We see men belonging to different companies, revered by them, and passed through different companies. Fala, homens pertencentes a diferentes grupos So we have these fizeram. men. Temos a esses homens. And they are passing through these different companies. Esses homens passaram alguns com palavras agradáveis. And others they had pleasing words, and some of them had horrible words. Alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irado And they had terrible looks, e gestos ameaçadores. and they were also threatening. Eles estavam também ameaçando. And they fastened the cords which were weakening. Which E estavam reforçando os laços que estavam ficando enfraquecidos. So these cords here were weakening. What they want to tie them tighter. Então, essas cordas estão ficando fracas e eles estão tentando reforçá-las. Then she's going to inquire who these men are. E ela pergunta, quem são esses homens? These men continuously cry that God is with us. E depois fala, esses homens sempre estavam dizendo, Deus está conosco. We stand in the light. Nós estamos na luz. We have the truth. Temos a verdade. And then she asks who the men are. E depois ela pergunta quem eram esses homens. She's told that they were ministers E foi dito que eram ministros. and leading men who rejected the light themselves Líderes que tinham pessoalmente rejeitado a luz. and were unwilling to let others receive it. E não desejavam que outros a recebessem. So these men are ministers Esses homens são ministros. together with leading men. They're also leading men. Que são líderes. And we are told E é dito that they had rejected that truth themselves. que eles tinham rejeitado a luz por eles mesmos, And what is the pessoalmente. truth that they have rejected, Sister Gay? Que luz rejeitaram, irmã Gayle? first angel. Primeiro Light of the anjo. first angel. O primeiro anjo. But they are not only satisfied with rejecting, Mas eles não estão satisfeitos com tê-la rejeitado. they also go a step ahead Eles também vão mais um passo além. to prevent others from receiving the light. Evitar a outros receber a luz. And the imagery for that is tightening the cord tighter. E a imagem dessa que eles fazem é quando eles estão reforçando os laços. So as we finish, Ao encerrar, I want us to try and define some symbols Ellen White gives us. quero tentar definir alguns símbolos que a irmã White nos dá. Here, Aqui, she talks about companies. ela fala de companhias. So what are the companies? O que são as companhias? Churches. So how do we know that? Como sabemos que são Who said igrejas? that? Caesar? Matias. Or Matthias? So Matthias said the churches. Matias fala que são as igrejas. So please I want you to explain how we know that. Explica por quê, como sabemos isso? Diz que são distintas,
diferentes grupos de pessoas. Because it says that it's different groups of people. E a gente está identificando Sardes. A gente está identificando Sardes, Tiatira, no período antes de 1998. Não, esqueci. A gente identificou essa igreja como Sardes. We identify this church as Sardis, Sardes são as igrejas protestantes. which are the Protestant churches. São mais de um. So it's more than one. Okay, so that's good. Tudo bem? But I wanted us to take the structure of the quotations themselves Mas eu quero tentar pegar a estrutura dos parágrafos mesmo. and try to allow them to define themselves. Tentar que eles se definem a si mesmos. So I agree with the answer that Brother Matthias has given, Eu concordo com a ideia que falou Matias, but I believe since this chapter here, mas eu acredito que desde esse capítulo 233, which I think is the chapter, the first eu angel, acredito que o capítulo do primeiro anjo is repeated and enlarged in this chapter, está sendo repetido e ampliado nos outros capítulos. which is the Advent movement illustrated. Aquele que se chama o movimento do Advento ilustrado. By comparing them, you can be able to come up with this. Então, ao compará-los, você vai ver que essa é a conclusão, são as igrejas. Because here she talks about companies, Aqui fala de companhias, but in this one she talks about the churches. mas no primeiro capítulo ela fala de igrejas. She doesn't directly talk about the church, but she talks about ministers and people. Não fala diretamente de igrejas, mas sim dos ministros e o povo. But even if you go down, when in this same paragraph we were reading, E mais além, ou seja, um pouco mais para frente desse parágrafo que estamos lendo, she says the men who were tightening the cords were the ministers or the leading. ela fala que esses homens que estavam reforçando as cordas, os laços, eram os pastores, os líderes. Leading brethren in these churches. Irmãos, pues, líderes. Sorry, in these companies. Líderes dessas companhias. And then when you tie it back to this chapter here, E depois quando você se conecta com o capítulo anterior, you can see that she's going to talk about this different denomination or these different Protestant churches. você vai ver que vai se referir a essas diferentes igrejas protestantes. So the companies Então as companhias are the different denominations, são as diferentes denominações, the different Protestant churches in the United as States. diferentes igrejas protestantes dos Estados Unidos. When you come here, Quando você chega aqui, she talks about people are thrusting them with side and shoulder. ela fala de essas pessoas empurrando com os ombros. They are thrusting those who have accepted the light of the first angel and are giving that message in harmony with the angel. Eles começaram a empurrar aqueles que tinham aceitado a mensagem do primeiro anjo. So what does that thrusting with side and shoulder mean? O que significa esse empurrar com o lado e o ombro? Brother Wilkfa? A Wikife. What does the thrusting with shoulder and side mean? Que pode significar isso? Are you following? Você está seguindo? Do 40.3, né? Is it 40 to 40.2? Yeah. Sim. Pode refazer a pergunta, por favor? You may ask that again. So it says that we have these companies. Temos as companhias When the light is shed upon them, e quando a luz brilha sobre elas, everyone in the company todos nas companhias, has the light shed upon them. a luz brilha sobre eles. One group makes a choice to accept, Uns aceitam, and the other group makes a choice to reject. outros rejeitam. The ones who accept, Aqueles que aceitam, they want to give their voices eles querem dar sua voz to proclaim the same message that the angel has been proclaiming. para proclamar a mesma mensagem que o anjo estava proclamando. As they give this cry, E ao dar esse clamor, those who rejected os que rejeitaram begin pushing them with side and shoulder. começaram a empurrar com o lado e o ombro. What does that symbol of pushing them with side and shoulder mean? O que significa o símbolo de empurrar com o ombro? Não sei bem o significado de empurrar com os ombros, I don't really know the symbol. mas eu acredito que é um tipo de rejeição dessa luz, não querer receber.
But I think it's a way to reject that light. to reject the light. So to know that, Para saber isso, when you go back home, quando vocês voltem para casa, go compare all writings to the 3.1 and 2 comparem 233.1 e ponto 2 and all writings 240.1 and 2. e 240.1 e ponto 2. You will see that here she talks about pushing them with side and shoulder, Você vai ver que aqui nós estamos lendo é com o lado e o ombro que eles empurram. but here she talks about ministers and people using the phrase no man know the day, know the hour to oppose the message which is being given. Mas quando você vai para o 231, está falando de líderes e povo usando o verso que fala ninguém sabe o tempo e a hora. So you can see that this is an opposition to the light or the message they are giving. Então você vai entender que isso significa uma oposição à luz que foi dada. So because we have to finish, Temos que encerrar. we'll stop there and we'll continue tomorrow. Vamos parar aqui e vamos continuar amanhã. Let's pray. Vamos orar? Our dear God in heaven, Querido Pai Celestial, we thank you so much for the light you are opening up te agradecemos pela luz que o Senhor nos dá through your messengers, através dos teus mensageiros. the light of the midnight cry A luz do clamor da meia-noite and the methodology to that message. e a metodologia com essa mensagem. We really desire and wish to understand this methodology. Desejamos entender, Senhor, essa metodologia. It's not easy to understand it, Não é fácil, but please may we wrestle and fight on to understand it. mas que podamos lutar para entendê-la. Because with a clear and better understanding of the methodology, E para ter essa maior clareza na tua metodologia, we can be able to mine gems of truth that we have not seen que ao before. mesmo tempo possamos achar as joias que estão escondidas. As we are headed for our close of probation, Nos aproximando ao nosso fechamento da porta da graça, we pray that you may be with us, that we may be on the right side of the issue. Senhor, nos ajude a nos manter no lado certo. We pray for the next teacher. Pedimos também pelo próximo professor, As she comes, may you guide and help her. que o Senhor possa dirigi-la. Lead and guide us through this day, for we have prayed in faith in Jesus' name. Nos abençoe durante esse dia em nome de Jesus. Amen. Amém.